Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Filhos bem-amados, eis-nos, portanto, em nosso quinto encontro. Aquele que vem, nesses tempos, concluir nossos encontros formais. Eu venho, não sozinha, mas acompanhada de minhas duas irmãs, Gema Galgânima, NDR, Mananda Moyi, a fim de poder, pela comunhão, primeiramente, e, em seguida, através de simples palavras, dar-lhes os elementos que há, duravante, a viver, no que vocês são, em sua consciência. Minhas palavras serão simples. Eu não farei a numeração longa e fastidiosa do conjunto de elementos que, para muitos de vocês, foram seguidos, desde alguns anos desse tempo terrestre. Eu voltarei, simplesmente, em algumas etapas que permitem ilustrar, hoje, o que tenho a dar-lhes, mas, primeiro, se efetivamente quiserem, rendamos graças à nossa comunhão e acolhamos, juntos, Gema Galgani e Mananda Moyen. E vivamos, assim, um primeiro espaço de comunhão e de alegria, antes de dizer-lhes algumas palavras sobre a triunidade, em sua versão e polaridade que eu qualificarei de femininas, na falta de outras palavras, constituída, é claro, vocês compreenderam, por aquelas que portam a vibração das estrelas unidade EAL. Gema Galgani e Mananda Moy, assim como minha própria presença, como Isis, ao centro de seu coração. Acolhamos e comunguemos. Efusão vibratória. Comunhão. Filhos bem-amados, escutem, em nossa tripla presença, o que temos a dar-lhes. As primeiras irradiações e as primeiras vibrações do Espírito Santo foram recebidas sobre esta terra há quase 30 anos, em 1984. Essa irradiação específica, com suas características, viu-se juntar, na primavera de seu ano de 2009 outono no hemisfério sul, a radiação do ultravioleta, iniciada, impulsionada e retransmitida pelo conclave arcangélico e o arcanjo Miguel, que conduziu, no mês de setembro de seu ano de 2010, a falar de concretização da nova triunidade, assim como da Merkaba interdimensional coletiva. Durante esses períodos e até hoje, certo número de ressonâncias que põem em trabalho seu corpo, assim como poderiam dizer nossos irmãos amigos orientais, diferentes yogas que lhes foram comunicados que, por mim, eu prefiro nomear ressonâncias, porque esse corpo foi posto em ressonância, verdadeiramente. Vocês o nomearam vibração e consciência porque é nesse templo, nesse corpo que se realiza a alquimia que foi conduzida ao seu termo. Desde a concretização da Merkaba interdimensional coletiva, há mais de um ano, vocês todos realizaram seu propósito, sua função. Aquele de ser ancorador e semeador de luz para o conjunto de seus irmãos e irmãs da Terra, a fim de tocar espaços específicos da consciência, chamados comunhão, fusão, dissolução e, para alguns de vocês, deslocalização da consciência. Isso foi perfeitamente levado ao seu termo e realizado. Hoje, não é mais questão de dar-lhes elementos novos além daqueles que já lhes foram comunicados e, para muitos de vocês, vocês sabem muito bem, porque vivem, é-lhes perfeitamente possível realizar, sem esses artifícios do corpo, em todo caso, após certo tempo, contatar sua consciência uma, bem além da personalidade. Contatar, de diferentes maneiras, sua existência, mesmo se vocês não tenham, ainda, acesso a esse corpo, a esse veículo, foi-lhes acrescentada a possibilidade de conscientizar-se disso, mesmo no que vocês vivem nesse espaço/tempo específico. Hoje, agora que a estrela que anuncia a estrela passou em seus céus, é tempo de preparar a vinda da estrela. Para isso, a nova triunidade que se ativa, que vem calcar-se naquilo que foi dado pelo arcanjo Miguel, e, simplesmente, a polarização e a polaridade feminina, ou seja, a fecundação, na carne, nesse templo, até o mais profundo da consciência limitada, do acesso ao ilimitado. Nós os preparamos para isso, através dos 4 pilares do coração, dando-lhes palavras, vibrações, presenças. Hoje se instala, pela comunhão de coração a coração, ao nível dos 3 pontos do coração, chamados, até o presente, nova triunidade, em sua polaridade alquímica masculina e feminina, Miguel, Cristo, ou Kiristi, e Maria.
Hoje, a unidade, a humildade e a simplicidade se preferem, agora que a porta estreita e a porta que riste foram, para alguns de vocês, e cada vez mais, a cada dia, cruzadas, cada um à sua maneira, com suas alegrias, suas dores, seus sofrimentos, suas realizações, suas dúvidas. Hoje, a nova triunidade propõe-lhes beneficiar-se da última fase da radiação do Espírito Santo, acolher essa irradiação que vinha do centro de sua galáxia, Sirius, que se mistura, depois, com a irradiação da fonte, de Alcione. Essas partículas adamantinas que se depositaram no manto da Terra, que se revelaram em seus corpos, em seus templos e em sua consciência. Hoje, a revelação da luz e o anúncio da estrela realizados, a Lemniscata, revelada pelo comandante dos anciões, NDR, Ivanov, dá a vocês os últimos elementos que lhes permitem viver a fecundação total do limite pelo ilimitado. Há algum tempo, o comandante falava-lhes de estar em um lugar, depois, em outro, mesmo nessa dimensão. Em seguida, vocês se aperceberam, cada um em sua velocidade, que lhes é própria, que vocês tinham a possibilidade de aceder, de maneira mais ou menos ampla, mais ou menos longa, mais ou menos importante, a estados não comuns do que vocês são. Tudo isso lhes foi forjado, de algum modo. Vocês forjaram no que são e forjaram, também, em sua evolução a consumar agora, coletivamente. Nós, Mananda Moy, Gema Galgani eu mesma, representando essa fecundação de sua estrutura densa, de sua consciência densa, limitada, até seu extrato o mais importante, o mais íntimo, que é destinada, como vocês compreenderam, a realizar o mecanismo coletivo da humanidade. Há agora quase um ano, o comandante anunciava-lhes que tudo estava consumado, ao nível individual. Resta, é claro, tal como vocês constatam, consumar isso ao nível coletivo, e isso, também, já está consumado. A estrela que passou significou-lhes isso, inteiramente. Hoje, resta viver o que vocês são, estar, totalmente, presentes no instante, totalmente presentes, onde vocês estão, mesmo se sua consciência explore outros estados, outras dimensões, outros tempos, outros espaços. Resta conscientizar-se disso, a fim de fazer disso não mais uma experiência e não mais uma realidade temporária, mas, efetivamente, uma realidade definitiva. O que foi realizado durante quase um ano toca, agora, ao seu fim. Eu voltarei, quanto a mim, a exprimir-me, nos 2 meses que vêm de seu tempo terrestre, uma vez por mês, mas sem dar-lhes encontro formal. Daqui até lá as estrelas Gema Galgani e Mananda Moy virão completar o que eu disse sobre essa polaridade feminina da triunidade, a fim de fazê-los, sempre mais, penetrar nos estratos os mais profundos e os mais inconscientes da consciência limitada, a fim de que mais nenhuma sombra, tanto sobre esta terra como em vocês, permaneça e persista. A fim de que o dia da ressurreição coletiva aproxime-se, sempre mais, de sua ressurreição individual. Dessa chegada e essa conclusão não é, eu repito, para ser conhecida em data. Vocês sabem, contudo, que o conjunto de elementos que eu lhes dei, a constituição do canal mariano, sua conclusão, para muitos de vocês, a modificação da percepção dos sons, a deslocalização de sua consciência, seus aspectos vibratórios cada vez mais intensos, seus espaços de silêncio também, fizeram-nos descobrir estados de seu ser que vocês ignoram. Hoje, tudo isso se estabiliza e tudo isso vai entrar numa nova fase, que não é uma enésima etapa, mas, efetivamente, uma mudança de dimensão, que os conduz a conscientizar-se e a viver, cada vez mais, um novo estado do ser. Muitos sinais, muitas coisas vão acontecer em vocês. Não procurem, agora, interpretar além. Contentem-se em viver o que vocês vivem pela ação da luz e da graça, independentemente do que a luz os faça viver. É agora que é necessário demonstrar sua capacidade para abandonar-se, inteira e totalmente, ao que vocês são. Essa ressurreição, que é concomitante à crucificação, corresponde, exatamente, a isso. Não mais ao nível individual, mas, para muitos, ao nível coletivo, agora. Tudo isso se desenrola, atualmente, em vocês. E é em vocês que se encontrarão todos os recursos para levar a efeito essa realização coletiva. Não se esqueçam de ser. Não se esqueçam de irradiar o que vocês são.
sementes de estrelas, ancoradores da luz, retransmissores. Como nós fomos retransmissores em relação à luz de Alcione, vocês são, por sua vez, retransmissores para o conjunto da Terra, mas, sobretudo, para seus irmãos e suas irmãs. A Terra tem-se pronta para viver o que ela tem a viver. E vocês, ancoradores e semeadores de luz, vocês se têm prontos para viver o que têm a viver. Sua presença, seu amor, sua humildade e sua simplicidade são, neste período, essenciais para seus irmãos e suas irmãs que não podem imaginar um segundo o que acontece. Contentem-se em ser o que vocês são. Não há qualquer palavra que possa explicar o que vem agora. Não há qualquer explicação que seja digna de satisfazer qualquer mental ou qualquer pessoa. E, simplesmente, em seu estado de ser, em sua qualidade de ser, em sua humildade, em sua simplicidade, em seu modo de conduzir-se em sua vida que vocês semearão mais essa luz, em abundância. Lembrem-se disso. Lembrem-se de que tudo deve tornar-se cada vez mais simples, porque a humildade e a simplicidade não são vãs palavras, de que tudo deve tornar-se transparente, de que tudo deve tornar-se claro e preciso, mas na maior das simplicidades, porque a luz é inteligência, mas que a inteligência da luz é, antes de tudo, simplicidade. Ela não se atrapalha com a dualidade, ela não se atrapalha com princípios morais ou princípios sociais. Ela é, de toda a eternidade, o que é sua consciência, quando não está confinada. Então, sejam o que vocês são, de toda a eternidade, mais do que nunca. Nós os apoiamos. Cada uma de nós três poderá estar presente em seu canal mariano, mas, também, em vocês, pela vibração da unidade de AL, permitindo-lhes conscientizar-se, cada vez mais, de sua comunhão com o conjunto do universo e da criação, com o conjunto de seus irmãos e de suas irmãs da Terra ou de outros lugares. Resta, agora, viver, inteiramente, o que vocês vivem por episódios, por intermitência. É claro, pode, e isso é extremamente lógico, existir zonas de sombra. Essas zonas de sombra são apenas os últimos medos, que não fazem parte de sua história nem de sua memória, mas que são, simplesmente, oriundos da modificação de sua estrutura neurológica, há tempos extremamente antigos. Tudo isso está se apagando. Mantenham confiança. Mantenham fé. E mantenham amor, a fim de dar a ele, acima de tudo e acima do que quer que lhes aconteça. Porque o que quer que lhes aconteça, vocês constatarão que seu coração tornar-se-á cada vez mais presente e que vocês se instalarão, de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais precisa, em seu coração. E que os instantes em que dele saírem, tornar-se-ão, efetivamente, muito difíceis. Esse é um meio de compreender e de viver, em si mesmos, a diferença entre o coração e a personalidade, a diferença entre a consciência dissociada e a consciência unificada, porque a consciência unificada é alegria, porque a consciência dissociada será, cada vez mais, sofredora. Cabe a vocês estabelecer-se, a vocês ser essa alegria. Há, em vocês, o conjunto de elementos que foram ativados, que vocês ativaram, por seu trabalho, por sua presença. Isso foi decidido há extremamente muito tempo, por alguns de vocês, há tempos imemoráveis de tempos terrestres. Para outros, isso é mais recente, mas que importa, porque vocês estão na mesma dinâmica, que é a de restituir esse mundo à sua verdade, à sua liberdade, à sua beleza. Lembrem-se de que nada mais há a fazer do que ser. Ser, e todo o resto lhes é possível. Se vocês meditam, se vocês permanecem no ser, quaisquer que sejam suas atividades, vocês poderão levar a efeito essas atividades. Os únicos momentos em que houver, eventualmente, sofrimento e separação serão os momentos em que vocês mesmos sairão de seu estado de ser. Não há circunstâncias, exteriores ou interiores, vocês compreenderão, que possam fazê-los sair de seu estado de ser. É assim que se estabelece a permanência de seu ser, que permitirá a mudança dimensional coletiva da Terra. Em resumo, e em outros termos, vocês passaram um ano na quarta dimensão, unificada. E começam, agora, a passar, alguns de vocês, real e concretamente, a quinta dimensão. E vocês ali conduzem a Terra, a fim de que ela decida vivê-lo, ela também, no momento que lhe convier. Tudo isso, vocês sabem, eu lhes anunciarei 3 dias antes.
Vocês não têm que se preocupar com o que quer que seja além de ser. Avancem em sua vida, o que quer que ela lhes ofereça, o que quer que ela lhes retire. Isso nada deve mudar em seu estado de ser, porque esse estado de ser é totalmente independente das circunstâncias da personalidade. É isso que vocês vão descobrir e é a isso que nós os convidamos, minhas irmãs e eu. Isso consiste nessa fecundação de níveis os mais profundos de sua carne e de sua personalidade, pela própria luz. Aí estão as algumas palavras que pude fazer no mais simples, para o período que se abre, para menos de 2 meses agora. Cabe a vocês encontrar-se. Cabe a vocês viver, no ser em nenhum outro lugar. Meus filhos bem-amados, vivamos um instante de comunhão. Não abrirei espaço de questionamento. Deixarei minhas irmãs Gema Galgani e Mananda Moy voltarem, quando elas o desejarem, quando vocês tiverem começado a viver isso. Eu voltarei, quanto a mim, de maneira não formal, em 2 reprises, nesse intervalo de 2 meses que os levará, portanto, a antes de 14 de março. Filhos bem-amados, acolhamos, de seus corações ao meu coração, e de nossos corações aos seus corações, a graça do Um e da Estrela. Efusão vibratória. Comunhão. Mensagem atemporal.